Então, muito bom dia a todos. Vamos então dar início a esta sessão de apresentação do nosso mais recente projeto, que é um programa de rotulagem ambiental do tipo 1, com base numa norma internacional. Agradeço a todos os presentes que estão connosco, agradeço a alguns que conheço pelos nomes, porque caras não se vê nenhuma, mas outros se calhar não estou a reconhecer, mas dou as boas-vindas a todos e por estarem connosco e por quererem saber um pouco mais sobre este projeto. A sessão vai ter não vai ser muito alongada, eu vou fazer primeiro uma apresentação de todo o projeto, como é que ele surgiu, porque é que surgiu, como foi planeado e como foi concretizado. E depois a minha colega Carla, do portal, também vai fazer a apresentação do próprio sistema, como é que ele está, como foi implementado e como está a funcionar. Tenho connosco também mais dois colegas meus que de forma indireta e direta também participaram neste projeto e pronto, vou começar então por partilhar a minha tela. Imagino que já todos estejam a ver a tela, correto? Já estamos a ver. Muito bem, e então vamos o que é que eu vou falar nesta apresentação? Vou tentar fazer um breve resumo do que foi, de como é que surgiu o portal da construção sustentável e como é que surgiu esta necessidade de rotulagem de materiais de construção. Ora bem, como todos sabem, ou se não sabem ficarão a saber, mas esta necessidade de haver um desenvolvimento mais sustentável do setor da construção não é de agora, surgiu a primeira vez em 1987 e esta questão foi levantada por uma médica política e muito interessada nas questões ambientais e que levou esta questão à Comissão de Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isto tem traços muito resumidos. Em 1992, numa outra conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente e Desenvolvimento, surge então, pela mão de Charles Quibert, o conceito de construção sustentável. Ou seja, como a construção sustentável e o setor da construção é um setor que tem inúmeros impactos ambientais, não é? Desde a extração da matéria-prima à execução da obra, à utilização do edifício, e uma coisa de que quase ninguém se lembra é do desmantelamento após o final da vida útil dos edifícios. O que é que se vai fazer àquela quantidade toda de material que, pelo menos no nosso país, até hoje ainda não há práticas nem bancos de materiais que possam ser reutilizados por várias questões inerentes que também têm que ser resolvidas, como a acreditação desses materiais, estarem em condições ou não de poderem ser reutilizados, mas a ideia a questão central da construção sustentável tem sempre a ver com o ciclo de vida que está afeto ao setor da construção. E então o modelo antigo falava sempre em pensar da construção tendo em conta a qualidade, o custo e o tempo. Eram os fatores de competitividade na construção tradicional. Passou-se destes fatores para um novo paradigma quando surgiu a questão da construção sustentável, em que a qualidade, o custo e o tempo continuam a ser importantes, estão na base
do setor da construção, mas pensamos também no consumo de recursos, na redução de emissões, na saúde dos seus utilizadores e na conservação da biodiversidade. Hoje em dia o tema começa a ser mais vasto, porque já pensamos na qualidade de vida e na qualidade de todo o ambiente construído, que o desenvolvimento seja feito de forma economicamente sustentável e que haja sempre equidade social e que se mantenha uma herança cultural neste setor. Ora bem, estes desafios são para 2020 e além, mas chegamos a 2000 desafios para 2000 e para os anos seguintes, mas chegamos a 2020 e ainda há muito por fazer. O setor da construção em números tem enormes impactos. Em termos de consumo, são números a nível mundial aproximados. É responsável por cerca de 40% do consumo de energia, 30% de emissões de CO2 e outras emissões poluentes. Já se estima que seja responsável por mais de 50% de consumo de recursos naturais e de matérias-primas. Todos os resíduos gerados no mundo, metade dizem respeito ao setor da construção, 50% diz respeito ao setor da construção, mas realmente é dentro dos edifícios que cada um de nós passa a maioria do seu tempo, cerca de 90% do seu tempo de vida é passado dentro dos edifícios. Metade é logo quando estamos a dormir e a outra metade normalmente estamos a trabalhar dentro de edifícios, salvo outras profissões que privilegiem o espaço exterior. Dá-se então a necessidade de que este setor esteja muito ligado à circularidade, ou seja, a ideia é que o setor da construção funcione como um ciclo fechado e não como um ciclo aberto em que se extrai, consome e deita fora, passa a ser extrai, consome e volta a reintroduzir os edifícios ou os materiais que daí advenham em novos processos construtivos. Ou seja, esta economia circular surge por oposição à economia linear, e é definida como um sistema regenerativo em que a entrada de recursos, a produção de resíduos e as emissões e perdas de energia são minimizadas ao máximo. A economia circular preconiza assim que a magnitude dos fluxos de materiais e energia entre o ambiente e a economia se deve minimizar à custa precisamente desta circularidade e de fluxos que gerem economia, reduzindo a atual dependência do ambiente. Tanto se fala da transição para uma economia circular e neste gráfico podemos perceber que realmente a economia linear extrai recursos, produz, consome e gera resíduos. Num momento, numa primeira fase de transição, começou então a falar-se da reciclagem, em que havia aqui já um pequeno ciclo, mas a economia circular pretende fechar completamente este ciclo, em que os recursos entram, são produzidos, são consumidos e são reutilizados, e a ideia é isto, avançar num ciclo fechado. O sistema de construção comum, se aliarmos estes gráficos ao sistema de construção comum, ao setor da construção, podemos ver que o arquiteto executa o projeto, ele é construído, é utilizado, é demolido e são aqui gerados então todos os resíduos, e o que gera um enorme impacto económico e ambiental. A ideia deste novo paradigma é precisamente o de construir para desconstruir, ou seja, o ideal é que o edifício seja pensado desde logo
ao desenharmos o edifício para o colocar de pé, pensamos como é que o vamos desconstruir, ou seja, é como um edifício. Vamos pensar em legos, em que ele é construído peça a peça e existe um manual que nos vai ensinar a desconstruir esse edifício peça a peça para que se possam valorizar todos os resíduos e materiais e produtos que sejam gerados. Todos os resíduos são valorizados e então dá-se aqui a economia circular no setor da construção. A utilização já é controlada, de forma também a consumir e a gerar menos resíduos, e depois então no final da sua vida útil deixa de haver demolições e envios para aterros, mas sim uma desconstrução aliada a um desmantelamento seletivo de todos os produtos e materiais. Porque os indicadores ambientais do setor da construção estão ligados a tudo, à economia e ao ambiente. Pensar neste tema da sustentabilidade não como uma moda, mas sim como uma necessidade, e de forma a que a sustentabilidade possa gerar economia, tirar partido do clima do sítio onde o edifício está integrado para climatização, por exemplo, o que vai gerar imensas poupanças de energia. Pensar desde logo na questão da mobilidade no ar e na água. Pensar em soluções passivas de ventilação, promover a poupança de água, perceber de que forma é que há indicadores em termos de mobilidade, e pensar sempre também no solo e nos resíduos gerados. O ideal é sempre não impermeabilizar novos solos, reutilizar o mais possível e haver sempre esta gestão adequada de resíduos, tanto na obra como na utilização e na desconstrução. A sustentabilidade está presente na maioria das atividades e propósitos, ou seja, desde a ideia, fabrico, transporte e destino final. Mas para que haja produtos sustentáveis também na construção, que é isso que nós tratamos aqui hoje, o número de fornecedores deste tipo de produtos só poderá aumentar se aumentar também a consciência dos compradores, ou seja, isto não é uma imposição. Se todos estivermos voltados e conscientes desta necessidade, com certeza será mais fácil que surjam produtos mais sustentáveis. Surge então em 2010 o Portal da Construção Sustentável. O que é que o nosso portal pretende? Desde o início, que a ideia deste portal foi sempre divulgar informação para um ambiente construído mais sustentável. Desde logo criando uma base de dados de ecoprodutos. Nós chamamos ecoprodutos para os distinguir dos produtos comuns do setor da construção. Temos por vezes, muitas empresas que, mas eu gostava de anunciar no Portal da Construção Sustentável. Não é um portal de publicidade, é um portal que seleciona os materiais para a construção em termos de sustentabilidade. E baseamos sempre esta seleção num conjunto de princípios que elencamos para que sejam, para que se possam entrar no portal e ser de facto produtos mais sustentáveis. E foi com base nestes princípios que surgiu este projeto. Esta é a nossa base de dados de ecoprodutos. Eu não sei se estão a ver no vosso ecrã o link. Sim. Pronto. Entrei aqui no site, na nossa base de dados. Nós temos desde acessórios para coberturas, acessórios para estruturas de madeira, águas quentes, casas de madeira. Tudo temos isto dividido por categorias muito detalhadas para que seja mais fácil encontrar os materiais. Por exemplo, vamos aqui ao isolamento, temos a empresa que fornece o isolamento, e depois podemos saber um bocadinho mais sobre a empresa e as práticas dessa empresa em termos ambientais, que também são consideradas, e depois em relação aos produtos, são detalhados os produtos que essa empresa nos pode fornecer de uma forma mais sustentável.
Pronto, isto foi o que eu acabei de vos mostrar. Entrando aqui no separador da climatização, aparece então a empresa e depois vamos buscar o detalhe do produto, que tem sempre 3 questões associadas: a sustentabilidade, as características e a aplicação. A partir de agora, nos produtos certificados, vamos ter também a que critérios deste selo, do Sustainable Value, a que critérios é que essa empresa corresponde, é que esse produto corresponde e porquê é que está connosco. E aqui nasceu, então, nós vimos neste apoio, neste aviso que o EE Grants Portugal lançou para a economia circular no setor da construção, vimos aqui um apoio para que pudéssemos desenvolver então uma certificação, uma rotulagem credível e com base em normas internacionais, para que este rótulo possa ser considerado em Portugal e fora do país. Nós somos uma equipa pequena e, portanto, o apoio veio mesmo a calhar, concorremos e felizmente a candidatura foi aprovada. Sobre o Sustainable Value, vou então explicar-vos como é que ele nasceu, a quem se destina, como é que foi planeado e os impactos gerados. Durante os anos de trabalho do Portal de Construção Sustentável, nós já tínhamos essa consciência, mas essa consciência aumentou. Sabíamos que existe uma necessidade cada vez mais notória em acreditar os materiais de construção quanto à sua sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a pegada ecológica, desde a extração das matérias-primas até ao descarte do próprio material. Quando falamos desde a extração de matérias-primas até ao descarte, estamos evidentemente a falar no ciclo de vida desse material. Este é um setor com inúmeros impactos ambientais, traduzidos pelo consumo de matérias-primas, de energia, de água, geração de resíduos, os quais também já falei aqui. Este rótulo veio precisamente para abrir a tendência, aumentar a tendência para que se minimize precisamente estes impactos que acabei de referir, atribuindo um valor sustentável ao próprio material, com este rótulo. Percebemos também que em Portugal não existe um rótulo ambiental que seja dividido por categorias de produto e que as principais acreditações são realizadas por entidades externas ou são pedidas muitas vezes a entidades externas. Temos em Portugal, no momento, o que é mais conhecido é o sistema Bohemian Lead, que é para a certificação de edifícios e empreendimentos, e depois temos outros selos que não são nacionais, mas que são também muito atribuídos a materiais de construção cá em Portugal, e depois temos a já famosa EPD, que é um sistema também de rotulagem ambiental bastante exigente e que já existe implementado em Portugal, com a Declaração Ambiental do Produto, traduzido para português, e a norma em que se baseia é 14.025. E, portanto, a nossa ideia foi trazer uma nova alternativa e baseamos este procedimento seguindo a norma internacional ISO 14024, que é também uma norma de caráter voluntário. Vamos gerar rótulos ecológicos com base no ciclo de vida dos materiais, em que este ciclo de vida é-nos comprovado pela própria empresa, através de documentação exigente e credível sobre aquilo que estão a afirmar, e depois definimos um período de validade para rever este rótulo ao fim de 3 anos. Os destinatários deste rótulo são as empresas dos materiais de construção. Estudantes do ensino superior devem saber que estas questões existem para que possam, de facto, começar a ter
antes de entrar no mundo do trabalho, começar a ter preocupações sobre o setor da construção e o que existe para que o tornar ambientalmente mais correto. O público em geral, porque é muito mais fácil quando são os próprios clientes a solicitar ou a exigir certo tipo de materiais ou certo tipo de projeto com base em premissas ambientais. Depois os engenheiros civis, os arquitetos, engenheiros do ambiente e os técnicos municipais, todos aqueles, ao fim e ao cabo, que estejam ligados ao setor da construção e que tenham responsabilidades sobre ele. Dividimos o nosso formulário para acreditação e validação desta norma por categorias. Por 7 categorias, 7 categorias. A categoria A inclui todos os produtos ou equipamentos que promovam a poupança do recurso água na fase de utilização de um edifício. A categoria B diz respeito a produtos ou equipamentos que promovam a poupança do recurso de energia proveniente de combustíveis fósseis. O ideal é anular essa proveniência, otimizando, por exemplo, qualquer processo de produção de energia através da recuperação de calor, painéis solares, eólicas, na fase de utilização do edifício. A categoria C diz respeito a produtos para isolamento de um edifício, incluindo produtos compostos e produtos de revestimento, com exceção de materiais cerâmicos e tintas cerâmicas. Na categoria D temos os materiais que servem de revestimento em formato líquido, bem como os aglutinantes e impermeabilizantes. A categoria E inclui todos os materiais cerâmicos, incluindo sanitários, telhas, pavimentos e revestimentos e também o vidro. Peço desculpa que estava aqui a tentar desligar outras coisas. A de categoria F, todos os componentes de construção, todos aqueles componentes que não tenham uma categoria específica, mas que contribuam também para o desenvolvimento do setor da construção, como as sobretalas, os enchimentos, as estruturas de madeira, castelharias, parafusos, materiais de decoração, entre outros. E a categoria G, então, diz respeito a materiais que estão mais incluídos na fase pós-conclusão do edifício, nos eletrodomésticos e na iluminação. Para chegarmos a estas categorias e desenvolvermos todo o trabalho, foram realizados inquéritos aos fabricantes e distribuidores de materiais de construção de cada uma das categorias. Estes inquéritos permitiram definir as questões mais importantes para cada uma das categorias apresentadas, e para cada uma das categorias responderam entre 10 a 25 fabricantes ou representantes de materiais de construção, num total de mais de 200 respostas validadas. Foi então conseguido, depois do trabalho de investigação, pesquisa, inquéritos, tratamento dos inquéritos, realizado seguindo a norma ISO 14024 e com o apoio do Comitê Técnico em Portugal desta norma, que está inerente à Agência Portuguesa do Ambiente, e foi realizado então um formulário de acesso. Cada uma das categorias tem um formulário próprio em que são formuladas questões sobre a origem do material, o consumo de recursos, pronto, isto depois também podem ver, e a Carla vai falar nisto um bocadinho mais pormenorizadamente, a extração da matéria-prima, como é feita, se a matéria-prima é renovável, não é renovável, a composição do produto, se ele é facilmente desmantelado e reutilizado, ou se ele pode ser reutilizado tal qual está, se pode ser reciclado facilmente, até a saber se já tem alguma acreditação em termos de legislação e de documentação ambiental.
Claro que estas questões têm todas que ser cientificamente comprovadas ou comprovadas com documentos da empresa relativamente ao material. E passando aqui à fase de planificação de todo o trabalho durante o projeto teve a duração de mais ou menos um ano, e iniciamos trabalhos em 2020, em junho de 2020, foi feita investigação científica sobre o tema, chegamos a várias conclusões, realizamos ainda os inquéritos durante o ano de 2020 e depois já este ano, a partir do tratamento dos resultados dos inquéritos, começamos a divulgar o Sustainable Value. Ainda em 2020 já começamos nas nossas ações de divulgação já começamos a falar daquilo que iria aparecer no mercado, e este ano então fizemos uma divulgação massiva, especialmente depois do projeto estar concluído. Isto, claro, sempre com o nosso vírus amigo à nossa volta, e portanto impediu-nos de muitas ações que gostaríamos de ter feito presencialmente e de uma outra forma. Tivemos que nos restringir a maioria das vezes a este tipo de evento online. As nossas metas seria até ao fim deste ano termos empresas com cerca de 50 empresas com pedidos realizados para a acreditação dos seus produtos, termos mais de 100 visualizações diárias no nosso movie explicativo sobre este tema, ter mais de 500 pessoas atingidas de forma dedicada. Quando falamos de forma dedicada é em ações em que nos dirigimos diretamente ao público, o público está lá para ouvir a ação, e depois termos cerca de mais de 75 produtos certificados até ao final deste ano. Os números não deixam nada a desejar, porque conseguimos ter o dobro das visualizações, pelo menos no Facebook do nosso movie, diariamente. Durante a divulgação do projeto conseguimos muito mais de 500 pessoas atingidas de forma dedicada, e o projeto está mais ou menos há um mês, o selo está mais ou menos há um mês oficializado, disponível, e já temos mais de 10 empresas com pedidos realizados e mais de 15 produtos em apreciação. Durante o desenvolvimento do projeto conseguimos responder a todas as atividades previstas no mesmo. Um deles era realizarmos aulas abertas, seminários e conferências onde pudéssemos divulgar este projeto, o que aconteceu em mais de 50 ações. Relativamente ao estudo e desenvolvimento da metodologia e da ferramenta informática, foi concretizada a tempo de podermos colocar um simulador online, onde a empresa interessada em certificar o seu material pode previamente simular e ficar a saber se terá ou não o rótulo no produto. Claro que esta simulação não vincula, não é? Porque nós depois teremos que fazer enviar os formulários oficiais e comprovar as informações obtidas, mas já é uma indicação de que o material poderá ou não obter o rótulo. Foi registada a patente a nível europeu, não só em Portugal, mas também em toda a Europa, para que tivéssemos a certeza que o nome e o rótulo ficasse nossa propriedade. E foi criada então, como última atividade deste projeto, o movie explicativo, que eu vou deixar correr. Estão a ouvir o som? Sim.
Peço desculpa. Só para terminar, eu vou também fazer aqui um pequeno resumo do que continuamos a fazer no portal da construção sustentável e que incluirá agora a referência a todos os produtos com este rótulo. Nós divulgamos informação técnica, desde desenhos detalhados em CAD e pormenores construtivos, onde o utilizador consegue perceber onde são e como são colocados os materiais, com indicação das empresas que os fornecem. Temos uma newsletter bimestral, onde podem ter sempre acesso às novidades de cada um dos nossos parceiros. Esta newsletter é divulgada por uma base de dados construída por nós, ou seja, por todos os contactos que nos chegam, por todos os nossos participantes e portanto é uma newsletter que acaba por ser muito abrangente em termos de informação a profissionais de construção, e há muitos arquitetos que nos consultam precisamente para ter acesso a este tipo de produtos. Costumamos ter uma publicação, este ano fizemos a publicação online num guia sobre ecoprodutos, onde é um guia de bolso facilmente consultável para se perceber. Normalmente é distribuído em feiras, onde é possível perceber porque é que os materiais estão connosco e quais as mais-valias em termos de sustentabilidade. Criamos também um guia para a reabilitação energética de edifícios, que já esgotou. Temos também uma aplicação chamada My EcoBuild, onde se pode, através de uma casa, encontrar aquilo que queremos realmente saber. Neste caso aqui são portas de exterior, e depois vamos, à medida que vamos caminhando na aplicação, ela acaba por nos dizer em que empresa podemos encontrar aquele tipo de porta. Lançamos este ano um projeto novo no Dia Mundial do Ambiente, que foi o Minuto Azul, que é um podcast que sai todos os dias com uma dica e informação sobre como tornar os nossos edifícios mais sustentáveis. Fará agora uma interrupção durante o mês de agosto, mas voltará em setembro. Continuaremos a fazer as nossas aulas abertas, seminários e outras ações que este ano também as juntamos à divulgação do Sustainable Value, e portanto a partir de agora será também um dos temas incluídos nestas ações. Estamos em universidades do norte ao sul do país, como também em municípios em Portugal e na Madeira, Portugal na mesma, mas Portugal continental e ilhas. E também já realizamos em Espanha. Este ano também lançamos uma nova ação que se chama Segunda Econ. Econ, um arquiteto que vai falar sobre um material que exista no nosso portal, de que forma, qual foi a experiência dele em relação àquele material e porque escolheu aquele material para a sua obra. Estes são os seminários que também realizamos aqui, tanto com a Ordem dos Arquitetos, como a Agência Portuguesa do Ambiente,
como o município do Funchal, etc. Fazemos também as cestas sustentáveis. As cestas sustentáveis são incluídas num tipo de formação mais técnica, em que vamos visitar ou uma obra ou a própria empresa para que possamos perceber mais e saber mais sobre o material que distribuem ou fabricam. E muitas vezes estas ações também são ligadas a workshops em que se constrói e faz um pequeno pormenor construtivo de forma a entender como os materiais são colocados e porquê. As nossas feiras nacionais e internacionais, aqui estamos no Arqui Summit, aqui uma imagem concreta, o Festival do Arquiteturas, Festival Film Festival no São Jorge, em Lisboa. A nossa formação, as nossas ações de formação são todas certificadas pela DGERT. Agora são feitas em webinar, à quarta-feira, que são precisamente as quartas ECO. E também visitamos gabinetes de arquitetura, todos no máximo de 15 gabinetes por mês, onde levamos informação técnica e pormenores construtivos sobre os produtos que promovemos. E nesta fase também fazemos online, o que nos permitiu também visitar a Madeira, os Açores e regiões mais difíceis de chegar, e depois as amostras que são mostradas online e que os arquitetos querem ter contacto, nós enviamos por correio postal. Aqui também são outras imagens de outros workshops e ações. E pronto, não podia acabar sem agradecer. A nossa equipa é um bocadinho maior do que esta que está aqui, mas estes são os intervenientes que estiveram diretamente e indiretamente relacionados a este projeto e que permitiram que o projeto fosse uma realidade. Temos uma linha de apoio, que é a linha Sustainable, uma linha de e-mail, que é o sustainablevalue@sersustentável.com, em que o ideal será direcionarem todas as questões relacionadas com este selo, com este rótulo, relacionarem as questões, direcionarem as questões para este e-mail. E pronto, por mim é tudo. Eu vou passar a palavra à minha colega Carla, que vai então fazer uma apresentação do próprio sistema e como utilizar o programa de rotulagem ambiental. Muito obrigada. Bom dia a todos. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela para compartilhar a apresentação. Portanto, penso que já estarão a ver. Sim. Portanto, aquilo que eu vou falar de 3 tópicos. Uma primeira introdução ao Sustainable Value, portanto a apresentação dos objetivos, as categorias que já também foram faladas e depois os critérios que são avaliados dentro de cada categoria. Depois uma segunda fase, a simulação para obter o selo, e depois então uma terceira fase, quais são os passos para realizar essa avaliação e obter no final o selo. Portanto, iniciando aqui pelo Sustainable Value, que também já foi apresentado anteriormente, este selo é desenvolvido, portanto, dentro de um programa de rotulagem ambiental do tipo 1, que inclui a seleção das categorias de produtos e permite avaliar e demonstrar a conformidade de um produto para uma construção mais sustentável, com base então na ISO 14024, para fazer a certificação e a atribuição deste rótulo. Como já referido, este programa de rotulagem é voluntário, é baseado em múltiplos critérios que avaliam, portanto, desde o ciclo de vida a outras capacidade de reciclagem e outros fatores relativos aos materiais e equipamentos, que também vamos ver mais à frente, e que autoriza a utilização de rótulos ambientais nos produtos. Portanto, falando da sua preferência ambiental global, considerando o ciclo de vida e a sua mais-valia em termos sustentáveis para o ambiente e para uma construção mais sustentável. Com este rótulo, aquilo que realmente se pretende é
a encorajar e incentivar a que haja uma procura cada vez maior por produtos mais sustentáveis para a construção, quer da parte do público em geral, dos estudantes, como também das empresas que procurem inovar cada vez mais e otimizar cada vez mais os seus processos produtivos para que tornem tudo mais sustentável e minimizem ao máximo a extração da matéria-prima e a utilização dos recursos, e fazer isto através de uma comunicação de informação verificável e precisa, que estimula este acesso à informação para uma melhoria ambiental contínua, orientada para as melhores opções que se encontram disponíveis no mercado naquele momento. As categorias de produto definidas foram definidas como um grupo de produtos com funções equivalentes, e foi feita após uma consulta detalhada das partes interessadas, que permitiu averiguar então os graus de importância de critérios para cada uma destas categorias. Sendo assim, estabeleceram-se as 7 categorias que foram apresentadas também anteriormente, com a categoria A relativa aos produtos redutores de consumo de água, a B aos produtores redutores de consumo de energia, na C temos os materiais de isolamento e revestimento, na D as tintas, colas, verniz, argamassas e impermeabilizantes, depois na E os produtos relativos aos cerâmicos e aos vidros, na F os componentes de construção, portanto falamos de portas, rodapés, puxadores, caixilharias, entre outros, e no final a categoria Q, então relativa aos eletrodomésticos e à iluminação. Para cada uma destas categorias foram definidos 10 critérios específicos, ou seja, os requisitos ambientais que os produtos e os materiais devem cumprir para que então seja atribuído o Sustainable Value. Estes critérios foram desenvolvidos com base em princípios científicos e derivados de dados sobre as preferências ambientais dos fabricantes e dos representantes dos produtos. E então os 10 critérios que têm que responder, como vimos no vídeo, têm que responder a 4 destes critérios. O primeiro prende-se com o consumo de recursos. Este critério visa classificar o consumo de recursos que é feito durante o processo de fabrico e de utilização. Portanto, também avalia aqueles recursos que são utilizados na parte do embalamento. Temos o critério número 2, que é a questão da reutilização e da reciclagem, em que neste critério é avaliado quais os tipos de matérias-primas que são utilizadas, qual a sua valorização no final da vida útil do produto e também se essa informação é disponibilizada ao consumidor por parte da empresa, de maneira a que o consumidor saiba o que poderá fazer quando a vida útil do produto chegar ao fim. Temos o critério 3, que é relativo às emissões de CO2. Aqui, em respeito à medição das emissões que são feitas durante o processo de fabrico, e se também há compensação dessas emissões ou não, por parte de ações que as empresas realizem. Temos a extração da matéria-prima, que neste caso é referente aos impactos associados a essa extração, se tem impactos ao nível ambiental, se o produto é renovável, se não é, quais são os impactos associados a essa extração da matéria-prima. O 5 prende-se com a composição do produto e aqui é avaliado a composição, portanto, do produto e qual o método construtivo através do qual é feito e que é utilizado, se ele é montável, se é desmontável, portanto, como é que o produto em si é realizado. Temos o critério da energia incorporada e aqui é informação sobre o cálculo da energia que está incorporada no material, aqui desde a extração até o produto acabado, portanto, durante todo o ciclo associado ao produto. No critério 7, avaliamos a origem do produto ou dos materiais que o compõem. Neste caso, faz-se uma avaliação da localização da origem da matéria-prima do produto, portanto, se está perto do local de produção, se tem que fazer uma viagem muito longa desde que é extraído até ao processo produtivo, portanto, é avaliada essa origem. O critério número 8, que é obrigatório em qualquer das categorias, é a inocuidade dos produtos à saúde humana.
que não tenha, então, que os produtos não contenham materiais perigosos ou tóxicos. O critério 9, avaliamos a durabilidade ou a manutenção, aqui dada pela garantia do produto que os fornecedores e as empresas dão. E depois, em último lugar, portanto, o critério 10, a certificação, em que neste critério se averigua se o produto já possui alguma distinção ambiental de qualidade certificada para esse produto ou não, ou se ainda não tem nenhuma certificação. Com base nestes critérios, o portal, portanto, desenvolveu uma simulação, em que neste caso poderão ir ao site do portal e neste formulário realizado especificamente para este propósito, poderão, selecionando a categoria, aparecem várias questões e respondendo a essas questões, depois no final, após o preenchimento desse formulário, aparecerá então o resultado da simulação, que indicará se poderá ou não obter o certificado, sendo que isto é sempre uma simulação e depois daqui é que passará para a avaliação final. Portanto, é indicativo, que já permite ter uma ideia se o produto cumpre ou não e a partir daí então proceder à certificação e ao início do processo de avaliação. Processo esse que tem para a obtenção de selo, que é feito, portanto, a avaliação é feita através de uma matriz desenvolvida pelo portal, onde foram estabelecidos os critérios ambientais a níveis atingíveis, tendo em consideração os impactos ambientais relativos, a sua mensurabilidade e a exatidão, e, portanto, é feita a avaliação com base naqueles critérios e nos formulários que a arquiteta Aline apresentou, que são posteriormente enviados, e então o procedimento de avaliação é, digamos que são executados em 5 passos. Após ter feito a simulação e ter feito o pedido formal da avaliação, teremos um primeiro momento em que serão solicitados à empresa os seus dados para registro e indicação dos produtos a certificar. Num segundo passo, após o pagamento deste registro da empresa na plataforma, a empresa ficará disponível online e então os produtos que foram indicados ficarão para apreciação. Neste caso serão enviados também os formulários para que a empresa preencha e envie toda a documentação comprovativa daquilo que afirma no formulário. Após 8 a 15 dias, a empresa recepciona o resultado da avaliação, em nível, portanto, da avaliação, da sustentabilidade dos critérios que cumpre e da sua ponderação. Após o pagamento da avaliação realizada, portanto, neste caso, apenas aos que obtiverem a pontuação que dá acesso à certificação, os produtos receberão então a ficha de conformidade da certificação e o rótulo atribuído, que terá então indicado quais as categorias a que responde, pela cor das folhas dos critérios, portanto receberá o rótulo com as cores relativas aos critérios que são atribuídos e, num último momento, após o pagamento da colocação dos dados da plataforma, os produtos ficarão então online, visíveis para consulta e nesta última fase, a certificação ficará então concluída. Estes critérios ambientais, portanto, é com base nestes critérios que é feita a avaliação e após a avaliação favorável é então atribuído o selo Sustainable Value para utilização por parte da empresa e o documento com o relatório do processo de avaliação para a atribuição da licença concedida ao abrigo das regras do sistema de certificação. Portanto, após este processo, a empresa receberá via e-mail e correio postal o certificado para cada um dos produtos. Obrigada pela atenção, portanto ficam aqui os contactos para mais dúvidas, para dúvidas que tenham e também vou aqui interromper o compartilhamento e também dúvidas que tenham, que queiram colocar. A arquiteta Aline está sem som. Estamos no final, estamos em cima do tempo, de facto acho que fui eu que me alonguei um bocado,
mas se calhar podemos deixar espaço para uma outra questão agora, mas o nosso e-mail estará sempre disponível para tudo o que vos possa ter ficado em mente, perguntar e que se calhar exigiria mais tempo. Fomos muito explícitas. Não havendo questões, encerramos aqui a nossa apresentação. Espero que todos tenham aproveitado e usufruído. Temos aqui um agradecimento, muito obrigada a todos mais uma vez por estarem connosco. Já sabem, façam as vossas questões, eu sei que muitos estão com vontade de férias, outros eventualmente estarão em férias, mas de qualquer forma eu agradeço a todos e agradeço àqueles que se estão a dirigir pessoalmente para nos agradecer pelo chat e pronto, ficaremos sempre disponíveis e desejamos, se for o caso para alguns, que tenham umas boas férias. O nosso portal também encerra 2 semanas, mas estaremos sempre online para o que precisarem. Muito obrigada. Muito obrigada, boa tarde. Adeus, boa tarde. Boa tarde.